Palavras do Senhor Jesus pouco conhecidas. Ele disse aos seus discípulos uma vez: vós não sabeis de que espírito sois. Você já ouviu isso alguma vez? Você já ouviu essas palavras do Senhor Jesus falada alguma outra vez? Provavelmente não. Elas são quase de passagem lá no capítulo 9 de Lucas, versículo 55. Vós não sabeis de que espírito sois, ou seja, vocês não sabem o espírito que está dentro de vocês. Vocês não se conhecem, em outras palavras. O contexto aqui ele estava falando com ninguém menos do que Tiago e João. Tiago e João eles haviam passado, os discípulos haviam passado ali na aldeia dos samaritanos e pediram pousada, pediram acomodações para passarem a noite, pois eles estavam de viagem, mas os samaritanos, por causa de uma rixa milenar, não se davam com os judeus. Então os samaritanos não lhe deram pousada, não foram hospitaleiros com eles. E Jesus, aliás, os discípulos, Tiago e João, irados, falaram com Jesus assim: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Eles estavam lá, se achando, né? Tiago e João aqui se acharam lá junto com Elias, lá em cima. Agora a gente vai pedir para descer fogo e queimar essa cidade de samaritanos aqui. E Jesus então os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Simples. Olha como Jesus resolveu o problema. Olha como Jesus resolveu o problema. Os discípulos criaram uma celeuma, a ponto de dizer: vamos orar, vamos pedir a Deus para descer fogo do céu, consumir esses samaritanos e tal. E Jesus simplesmente falou: não, vamos para outra aldeia. Qual o problema? Eles não querem nos hospedar? Perda deles. Mas nós vamos para outra aldeia, a outra aldeia logo à frente. E aqui há tantas lições, né? A primeira de todas, eu queria focar mais, é esta aqui, que ele disse que os próprios discípulos não sabiam o espírito que estava dentro deles, ou seja, eles não se conheciam. E quantas vezes a gente acha que sabe tudo, né? A gente começa a pensar que sabe tudo em algum lugar ali entre os 16 e os 20 anos. É a idade do já sei tudo, né? Entre os 16 e 20 anos, você chega no momento, em algum momento, não sei, alguma chave vira, em algum momento ali, que você acha que você já sabe tudo que existe para saber no mundo. Você já sabe mais que seus pais, você já sabe mais que o governo, você já sabe mais que o professor da escola, você já sabe mais do que tudo. Você simplesmente é conhecedor do mundo. Só que mal você sabe que você não conhece nem a si mesmo. Você nem se conhece ainda. Aliás, a gente poderia até argumentar que quando a pessoa chega nessa idade, nesse ponto, né, com raras exceções, ela é pior que uma criança, porque pelo menos a criança sabe que ela é criança. E esse jovem adulto acha que é sabedor de todas as coisas e ainda é uma criança. Eu não falo para criticar você que é jovem, que está nessa idade. Eu falo porque eu também fui assim. Todos nós passamos por esse momento na nossa vida em que nós achávamos que sabíamos de tudo e que ninguém poderia nos dar conselho. Ninguém. Pelo contrário, nós achávamos que nós poderíamos aconselhar as pessoas, mas não precisávamos de conselho de ninguém porque já sabíamos de tudo. Mas Jesus está dando a dica aqui. Vocês não sabem o que vocês têm dentro de vocês. Vocês não se conhecem ainda. Os repreendeu com paciência. Ele tolerou e esperou, porque aqueles discípulos ainda nem tinham o Espírito Santo. Portanto, ele tinha que esperar, tolerar que a maturidade espiritual chegaria a eles um dia. E é isso que você, eu, todos nós precisamos aprender. Muitas vezes nós não sabemos que espírito somos, que espírito está dentro da gente.
Às vezes você acha que as suas intenções são as melhores. Eu só quero ajudar, eu só quero ajudar a pessoa, eu quero fazer o bem àquela pessoa. E às vezes o que você realmente está querendo é fazer uma média com as pessoas. Você não quer ajudar, você gosta da ideia de ajudar, mas você gosta mais ainda da ideia de ser visto ajudando. E você não percebe isso na altura, mas talvez esse é o seu espírito. Talvez você tenha um espírito de falsa humildade. O que é a falsa humildade? Você gosta da ideia de aparecer humilde. Você é uma pessoa boazinha, uma pessoa que diante dos outros responde com uma voz doce, você balança a cabeça, você fala todas as coisas certas diante dos outros, para quem importa que você pareça humilde. Mas dentro de você, você não gosta de ser essa pessoa, porque você não é essa pessoa. O seu espírito é um espírito talvez até manipulador, porque você manipula com a sua carinha de humilde, o seu jeitinho de humilde, você, na verdade, manipula as pessoas para que elas gostem de você, confiem em você e você então possa tirar algum proveito delas. Bispo, não fala isso, isso parece tão maquiavélico, mas é. O ser humano, nós temos dentro de nós um Maquiavel. Todos nós temos um Maquiavel. Todos nós temos um lado carnal que, longe de Deus, é capaz de qualquer coisa. E o pior, o mais assustador, é o que Jesus falou. Nós não sabemos o espírito que está dentro da gente. Não sabemos. É claro, eu falo daqueles que não são controlados pelo Espírito Santo. É pior nestes casos. É pior no caso da pessoa que, não tendo o Espírito Santo, ela é deixada apenas com o seu próprio espírito, e sem o Espírito Santo ela pode até ter um outro espírito de companhia, que não é o santo. É outro tipo de espírito. Um demônio, uma força maligna que a influencia para o mal. Então, esse é o pior cenário. A pessoa não ser controlada pelo Espírito Santo, ela é enganada pelo seu próprio espírito, enganada pelo seu coração. Mas não se engane, mesmo quando temos o Espírito Santo, dentro da gente ainda há uma humanidade. Nós temos uma humanidade que sempre quer ressuscitar, que sempre quer aparecer. Não é? Você lembra que Deus teve que dar a Paulo, o apóstolo Paulo, um espinho. Deus teve que dar um espinho para Paulo, que as Escrituras não deixam claro o que era esse espinho, mas era algum tipo de aflição. Paulo tinha algum tipo de aflição. Se era física, se era social, familiar, não se sabe. Era um tipo de aflição que o efeito daquele espinho era o seguinte: era murchar a bola dele. Murchar a bola dele. Porque Paulo era extremamente capaz, uma pessoa, sabe, acima da média, muito acima da média. Então a sua tendência, o seu espírito era de se gloriar. E ele então diz que Deus lhe deu aquele espírito, aliás, aquele espinho, para que ele mantivesse-se no seguinte pensamento: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. O meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então Paulo mantinha, por causa daquele espinho, ele mantinha a sua bola murcha e sempre lembrando de dar glória a Deus. Isso era para a sua própria segurança. Se ele não tivesse essa inclinação dentro dele, provavelmente Deus não teria precisado dar aquele espinho para ele. Mas foi para o bem dele. Então todos nós, veja, Paulo, mesmo cheio do Espírito Santo, tinha esta inclinação. E você, talvez, uma pessoa que crê em Deus, lê a palavra, você vai à igreja, você busca o Espírito Santo, você quer quer obedecer a Deus, talvez mesmo assim, de tempo em tempo, há um espírito dentro de você, né? Aquela velha criatura, umas inclinações que você tem que querem te enganar, querem aparecer, querem dar um chega para lá no Espírito Santo e tomar a frente. E que você faça aquilo que Deus não quer que você faça. Como Tiago e João aqui. Não é? Eles nem pensaram, eles estavam ainda totalmente no Velho Testamento, né?
Eles não tinham consciência ainda de Novo Testamento, Velho Testamento, mas você pode ver aqui que eles não entenderam, não tinham entendido, apesar de já estarem andando com Jesus um tempo, não tinham entendido o espírito da missão do Senhor Jesus. E ainda tinham aquele pensamento, não, é inimigo de Israel, então tem que morrer. É inimigo de Israel, tem que morrer. Esse era o espírito. E Jesus então veio e falou para eles, eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. Então, nós precisamos buscar de Deus um entendimento de quem está aqui dentro. Quem é que está dentro de você? Qual é o espírito que está dentro de você que pode estar se tornando o seu pior inimigo? O seu pior inimigo. Você às vezes se preocupa com as pessoas, você se preocupa com o mundo, porque fulano me prejudica, fulano não me ajuda e tal, e o governo, e o mundo, e o meu patrão. Você fica reclamando da vida e o pior inimigo está dentro de você. Você precisa atentar para o seu espírito. Qual é o seu espírito? E lidar com ele de forma apropriada. E como última lição bônus aqui dessa passagem, vamos todos aprender como Jesus resolveu o problema, o problemão, a tempestade no copo d'água que Tiago e João criaram porque os samaritanos não quiseram lhes dar hospedagem. Vamos para outra aldeia. Vamos para outra aldeia. Meu amigo, minha amiga, se uma coisa não deu certo, vira a página, tem outra página em branco à frente. Vira a página. Uma coisa está tirando a sua paz, você está criando, caso, por que fez isso, porque fulano fez, porque não vai ficar assim, não vai ficar assim, tem que estar... Meu amigo, não perca o seu sono, a sua paz por causa daquilo que de fato não importa. De fato não importa. Não faça tempestade em copo d'água. Vira a página, vá para outra aldeia, tem outra aldeia logo na frente. Você não conseguiu aqui, lá na frente você consegue. E deixe que Deus lide com os outros, enquanto você aprende a lidar com si mesmo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.